dia, irmãos. Mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a aula de número 6. Vamos orar para darmos início à nossa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela semana que tivemos, te agradecemos por mais essa aula da Escola Bíblica Dominical e te suplicamos que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa lição tem como título Uma Igreja com Visão Missionária. Está baseada em Mateus, capítulo 9, versículo 36, que diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, qual que é o foco dessa lição? Nós precisamos entender, a necessidade que as igrejas locais têm de pastores e líderes serem despertados e logo toda a igreja ser despertada para um envolvimento missionário. Então, qual é o principal agente missionário da igreja local? Vamos ler lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2a. Que diz assim: Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, quem é o principal agente, missionário da igreja local? É o pastor, a liderança, é o pastor. Deus capacita os líderes por meio do Espírito Santo. Então, o líder, ele só é líder porque ele é capacitado através do Espírito Santo. E aí tem as ações práticas, para esse envolvimento. E nós vemos aí que uma igreja com uma visão missionária, como o título da lição diz, nós já vemos em lições anteriores o que é ser missionário, o que é missão, e uma igreja com a visão missionária. O que vem ser uma igreja com visão missionária? Uma igreja com visão missionária é aquela que tem compaixão pelas almas perdidas. É uma igreja que trabalha de forma coesa, em harmonia, onde os ministérios, a liderança, todos têm a mesma conversa com o único objetivo de alcançar as almas perdidas. E nós lemos lá em Filipenses 2, de 1 a 4, que nos explica isso, Ou seja, cada um é movido pelo Espírito Santo e desempenha espontaneamente, com fidelidade, a sua função. Então, existe uma harmonia, porque quem está regendo toda essa questão, essa organização conquanto igreja missionária, igreja com visão missionária, é o próprio Espírito Santo do Senhor. E aí, nós vemos, e aí temos as ações práticas, E um dos personagens dessa ação prática, e aí nós vamos falar lá do Velho Testamento, foi Neemias, o copeiro do rei. Neemias, ele foi tomado de uma compaixão quando ele recebeu a notícia de que o povo, o povo dele, a cidade dele, a terra dele, estava sendo destruída. E ele tomou conhecimento da situação, E aí tem alguns passos, Primeiro, ele tomou conhecimento dessa situação. Está lá em Neemias, capítulo 1, abra sua Bíblia, Neemias, capítulo 1, versículo 3. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade foram queimadas. Essa foi a notícia que Neemias recebeu. Então, ele tomou conhecimento da situação. E qual foi a atitude de Neemias diante dessa notícia? Ele colocou-se à disposição. Neemias 1, 4 e 2:5. 1:4. Depois de ouvir estas palavras, sentei-me e chorei.
Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Então, a atitude de Neemias foi uma atitude de submissão ao Senhor, porque ele poderia muito bem ter tomado qualquer outra atitude sem ouvir a voz de Deus, né? Olha que ele ouviu essas palavras, ele se assentou, ele chorou, ou seja, ele meditou naquilo, ele sentiu profunda dor por saber que a sua cidade e aquele povo ali, né, dele estava passando toda aquela dificuldade. Ele lamentou por alguns dias, ele lamentou, só que ele buscou a Deus. Diante de uma situação assim, a melhor alternativa é buscar a vontade de Deus, porque o Senhor vai direcionando, né? O Senhor vai dando todas as coordenadas. E um coração disposto, né? Esse foi um ponto principal de Neemias, né? O seu coração com disposição para fazer aquilo que Deus colocaria no seu coração. Então, ele falou com Deus a respeito dessa missão, que está lá em Neemias, capítulo 1, do 5 ao 11. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas teus servos. Confesso o pecado que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos teus estatutos, nem às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste como teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Na época, eu era o copeiro do rei. Então foi aqui a oração de Neemias. Neemias buscou ao Senhor, né? Ele falou com Deus a respeito da missão. A importância da liderança, falar com Deus a respeito da missão, né? Dos planos, dos projetos da igreja local, colocar diante de Deus. Ponto 4. Ele trabalhou com a visão no coração. Deus me pusera no coração para eu fazer. Está lá em Neemias 2, 12. Levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado em meu coração, para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Então ele colocou aquela missão, né? Trabalhou com aquela visão no seu coração. E depois, no ponto 5, ele compartilhou. Aí vem o compartilhamento, né? Ele comunicou a visão, compartilhou, né, aquela visão com os seus colaboradores, que está em Neemias 2,17. Eu lhes disse então: vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Então ele contou ali o plano, né, para aquelas pessoas, né, os colaboradores, aquelas pessoas que ele poderia contar. E ele agiu em parceria com o povo.
houve uma parceria, né? É importante haver a parceria. A liderança precisa contar com a parceria, precisa contar com a igreja, precisa contar com os irmãos, precisa contar com os líderes dos demais ministérios. E a liderança em si, no caso aqui o pastor, precisa vencer as suas próprias barreiras. É possível que haja algumas barreiras que que impeçam o avanço do trabalho. Então é algo também interior que precisa ser conversado com Deus ali no seu íntimo, no seu secreto com o Senhor. No caso de Neemias, ele sofreu com a oposição. Sanbalate, Tobias e Gesem, eles eram contra, eles eram os opositores ali da época, aqueles que diziam que aquela obra não iria para frente. E muitas vezes, no caso de uma missão, de levar o evangelho aos perdidos, alguns podem se opor ao projeto proposto, mas é a firmeza e a compaixão pelas almas que vai fazer a diferença e que vai fazer com que esse projeto ele vá para frente, essa missão vá para frente, siga em frente. Uma igreja com visão missionária, ela enfrenta a oposição, mas enfrenta a oposição com o joelho no chão, firmada no Senhor. Seguindo aqui, o envolvimento dos líderes. O envolvimento e a influência dos líderes. É importante que líderes aprendam a priorizar missões, que líderes aprendam e queiram participar de programações, né? Estejam ali fisicamente participando das programações regionais, locais. Nós temos a Junta de Missões mundiais, nacionais, estaduais, que promovem encontros, que promovem congressos, né, cursos. Então é importante que a liderança esteja atualizada para saber o que está acontecendo, né, fora, dentro do estado, dentro do país, fora do país, e que traga essas informações para a igreja, né, é uma capacitação, e que traga isso para a igreja, de maneira que a igreja seja envolvida, seja tomada, e que a igreja abrace mesmo um projeto missionário, porque missões nasceu no coração de Deus. Se nasceu no coração de Deus, nós somos do Senhor, essa missão, esses projetos, isso tem que tocar fundo no nosso coração. E esse modelo, né, dessa obra missionária foi deixada por Jesus, o próprio Jesus deixou esse modelo. Vamos ler em Mateus capítulo 9, do 35 ao 38. Que diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, nesse modelo deixado por Jesus, ele teve o que? A visão, né, de olhar o além. Comunicou essa visão para os seus discípulos, né? Ele envolveu ali os seus colaboradores, né, os seus discípulos. E aí, trazendo para a nossa realidade, é isso, a liderança, ela tem a visão, ela compartilha essa visão para que haja um envolvimento de toda a igreja, para que nós, enquanto igreja, sejamos envolvidos nessa visão missionária. E aí nós vamos para os aspectos práticos. Quando é que o pastor e a liderança local vão alcançar um êxito nessa tarefa, né, nessa tarefa missionária? Quando toda a igreja estiver envolvida nesse trabalho. E como é que a igreja se envolve nesse trabalho? Com o exemplo da liderança, com a participação da liderança. Então a igreja vai tomando forma, né,
vai tomando essa forma de uma igreja com visão missionária. E aí é o envolvimento de todos, né? Um trabalho em conjunto. E Jesus deixou a tríplice missão, a tríplice comissão de Jesus à igreja. Vamos ver qual é. Erguei os olhos, vede o campo. Uma igreja com a visão missionária, ela vê como Jesus vê. Ela tem compaixão das pessoas que estão perdidas, sem esperança, das pessoas aflitas. Ela vai em busca dessas pessoas. Ela intercede por isso, por essas pessoas, por esses projetos. Ela intercede e ela intercede por vocacionados, né? Para que o Senhor desperte os vocacionados, para que eles possam exercer aquele dom, aquele talento que o Senhor depositou para um trabalho específico, né? Para missões, para se envolver no trabalho. Então, ide por todo mundo, né? Então, ir é alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas com o nosso testemunho, com as nossas ofertas e com a nossa oração, principalmente falando com o Senhor a respeito das pessoas que estão perdidas e que carecem da glória do Senhor, que carecem da salvação. E na revista que tem uma frase que eu achei bem interessante, que diz assim: a chave para as almas das pessoas está pendurada em sua casa. Por isso é necessário ir até elas, procurá-las em sua vida cotidiana, em suas aflições, em suas doenças, em sua solidão. É uma frase de Samuel Keller, Evangelho de Mateus, comentário Esperança, página 166. Então, irmãos, partindo aqui para a conclusão, a igreja do primeiro século foi mais longe, né? A conclusão aqui da nossa revista. Hoje temos perdido a visão missionária. Investir em oração por um avivamento missionário é a direção certa. Orar para que pastores, presbíteros, diáconos e demais líderes de uma igreja local sejam despertados para missões deve ser o alvo de cada cristão. Assim, toda igreja será desafiada. Essa foi a lição, irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações, que realmente nós tenhamos esse desejo de ser uma igreja com uma visão missionária, uma igreja que se importa com os perdidos, que nós sejamos tomados por esse tão grande envolvimento. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana.